Olá pessoal, falar um pouquinho sobre carne vermelha e diabetes. Infelizmente a gente vê nas mídias de massa notícias como essa, essa ou essa e muitas outras, né? Inclusive alguns profissionais da área de saúde ou blogueiros ou influenciadores digitais falando que comer carne vermelha causa diabetes e dentre outros problemas. Vou focar aqui só realmente na parte de diabetes e ver se isso tem algum sentido, né? Baseado pelo menos na minha opinião, nos estudos que eu fiz e na minha experiência pessoal. Não sou profissional da área de saúde, mas me interesso muito por nutrição, metabolismo e acho que todo mundo devia fazer uma pesquisa antes de simplesmente aceitar as diretrizes impostas ou a opinião de qualquer pessoa que seja. É bom a gente ir atrás e ver o que realmente existe de verdade nos fatos e não nas opiniões. Então, se a gente for parar para analisar do ponto de vista antropológico, a gente evoluiu comendo carne. Eventualmente comia bichos, dependendo de determinada evolução dos hominídeos, mais ou menos carne, mas é fato que ela sempre fez parte da nossa vida. Então, 2,5 bilhões de anos ou mais, a gente comeu um alimento que nunca deu problema nenhum de crônico, né, de saúde. Essas doenças modernas, chamadas doenças não transmissíveis, são devido à alimentação. Não é uma bactéria, um vírus que você está contraindo. Realmente é doenças do estilo de vida, sedentarismo, tem uma parte genética também, mas é principalmente do que a gente come. E a carne, sem dúvida, fez parte da nossa evolução desde o início e essas doenças passaram a surgir nas últimas centenas de anos, né? Então é algo bem corriqueiro. Mais especificamente, né, nos últimos 100 anos, mas antes disso era bem raro. A gente vai ver aqui desde quando começou a aparecer isso, mas é algo para se levar em conta, né? Remontando da época dos faraós, a gente tem aqui ó, um estudo que foi feito nas múmias e elas já tinham problemas de realmente de calcificação nas artérias e tal, e a dieta do Egito era basicamente, né, baseada em vegetais, em cevada, alguma coisa. Existia carne, claro, mas era uma coisa muito cara, então só os mais ricos poderiam ter acesso à carne, não era uma coisa maciça. Esse artigo avalia isso, claro que não dá para tirar conclusões nenhuma, mas sinal que desde lá do Egito você já tinha problemas com excesso de carboidratos e não com excesso de carne. Se você passar um pouco mais adiante para o exército de Gengis Khan, é um exemplo, claro, anedótico, de pessoas que comiam muita carne e prosperavam, né? Aqui é uma citação de um livro que tem, que ele mostra que o exército de Gengis Khan ele consumia grandes quantidades de carne, conseguia ficar dias caminhando sem precisar parar, né, em jejum por causa das reservas que ele tinha, todo mundo estava em cetose, enfim, e eles prevaleciam em relação a tipo tribos que aqui ele compara com quando eles lutaram com homens que viviam à base de grua, um tipo de sopa feita de vários grãos, eles tinham superioridade muscular e força. Era bem contundente esse relato, né, se a gente for analisar. Mas a gente passando um pouco mais adiante, na literatura realmente já que foi documentada, né, por médicos desde então, a gente começa aqui em 1700, pelo menos até onde eu sei, com esse relato de caso aqui de John Rollo, que era um cirurgião militar inglês, que ele curou 2 pacientes com a dieta basicamente de alimentos de origem animal, né? A dieta que hoje a gente chama de dieta carnívora, mas enfim. O principal era evitar os carboidratos. Se você evita os carboidratos, você precisa de outra fonte de energia, que seria a gordura. Proteína basicamente não é para ser feita com energia, né? Não é para ser usada, assim, é um tecido de construção, dentre outras coisas. Mas, então aqui, já em 1700 você já tinha aqui um caso de diabetes mellitus, no tecelão e tal, ele descreve tudo bem aqui. E ele documentou isso em relato de 2 casos. Aí tem meu site, isso aqui tudo são links do meu site que tem vários detalhes para quem quiser se aprofundar e ver as referências. Aqui no final de cada post sempre tem o link para a fonte, né, de onde tem o material. E aqui esses 2 casos, até onde eu vi, foi realmente a primeira documentação de caso de diabetes. E nesse caso aqui ele foi tratado com sucesso com uma dieta à base de carne. Aqui uma citação: foi acordado tentar os efeitos da alimentação animal. O paciente orientado sobre alimentos vegetais de todas as formas, comer 2 ovos no café da manhã, carne, bicho. Então aqui você já tem o primeiro caso de sucesso de uma dieta
de alimentos original, o que já indica que não é uma dieta da moda. Isso aí o pessoal já, pelo menos que investigava antigamente, já sabia que isso aí, quem era o verdadeiro culpado, né, o que ocasionava e o que poderia tratar. Aqui mais sobre isso, né, mas um caso mais detalhado, enfim, sobre esses pacientes que o rolo pegou, e dá para se aprofundar aqui, ver um pouquinho mais. Aqui já é outro caso também, em 1797, porque a partir do rolo ele já começou a influenciar outros médicos. Então na sequência a gente vai ver aqui mais alguns que começaram a adotar e testar as práticas que ele recomendava, e geralmente com muito sucesso, quando os pacientes realmente aderiam aos conselhos, né? Porque não adianta, você tem aquele paciente que ele é teimoso, então você fala para ele não comer tal coisa, ele quer comer, então quer fazer as sessões, então os resultados são proporcionais à dedicação. Então, tratamento aqui é o Dr. Duncan. Carnes gordurosas, o caso Walker mostra efeitos da alimentação animal, mostra também bons efeitos da alimentação animal, eficácia da alimentação animal. O alimento animal pode ser devidamente preservado, curar a doença, e essa perseverança pode provavelmente dar uma duração um pouco limitada, justamente dependendo da aderência do paciente. Mas aqui já era outro médico colocando em prática os conselhos. Mais um caso aqui, em 1799, já é o Dr. Redfern. Ele usa uma dieta principalmente de carne bovina e suína para tratar o diabetes. E aqui algumas citações do livro também, falando sobre os relatos de casos, né, de cada paciente. Isso aqui é o que mais tem. Dr. Barsley. Terceiro caso de diabetes em que a dieta animal ajudou o paciente chamado Thomas Kay. Então aqui já é mais um, esse em 1800 já. E aí aqui o relato de caso dele, contando direitinho, dia por dia, como aconteceu, que ele foi orientado a seguir um plano rigoroso de dieta animal, 23 e tal. Aqui você tem maiores detalhes, se quiser saber todo o histórico, ele realmente detalha bastante aqui. E no final tem o link pro artigo completo, que aí é só para quem tiver mais curiosidade. 1808, outro caso de diabetes tratado com sucesso com dieta carnívora. Publicado aqui em 1806, aqui eu grifei aqui para poder facilitar um pouco. Foi ordenado que fosse confinado a dieta animal estrita. Então aqui tem as observações. Ele ainda fala que o mundo médico certamente está em dívida pela sugestão do plano de dieta animal sozinha. Então o pessoal estava... Aqui a doença foi aliviada, a qualidade açucarada da urina removida pela dieta animal. Então o pessoal já estava vendo os benefícios, e era a norma, né? Já era o padrão, era você tratar diabetes com a dieta baseada em alimentos de origem animal. Fatos e opiniões sobre diabetes. Aqui 1811. Também necessidade absoluta de uma dieta animal pura. Temos aqui ainda mais em dieta de alimentos puramente animais ajuda a curar diabetes e obesidade. 1864. Diabetes e suas várias formas de diferentes tratamentos. 1866. Aqui a gente já vai vendo um pouco, né, pulando, mas continuava realmente a prática. Enquanto isso, deixa eu explicar pelo que o termo dieta estrita queremos dizer que não apenas evitar todos os açúcares e substâncias que contenham sacarina, mas também todos os tipos de alimentos conversíveis durante o processo de digestão do açúcar. Aqui justamente ele fala, o pessoal pensa que cortar o açúcar, literalmente o açúcar de mesa, a sacarose, mas na verdade qualquer alimento que é carboidrato, ele vai se transformar em glicose. Então, o objetivo aqui era evitar ao máximo esse tipo de alimento. Quanto aos alimentos de origem vegetal, por outro lado, todos os tipos imagináveis de peixe, carne e aves podem ser consumidos. Então, já era o conselho, e que funcionava, que a gente está vendo. Aqui na Itália, Arnoldo Cantani, pioneiro, ele começou também baseado seguindo os ensinamentos de Rolo, que pano de fundo para suas pesquisas de diabetes, esses três pioneiros tinham empirismo de comida animal. Também destaca aqui várias coisas que ele começou a implementar com os pacientes. Aqui Cantani descrevendo 6 casos de paciente diabético que ele curou com a dieta só de carne. Aí tem um de cada um aqui, maiores detalhes. Diabetes mellitus e seu tratamento dietético. Aqui temos outras citações de casos, né? Todos tratados com a dieta
baseados em alimento animal. Em alguns casos não 100% restrito em alimento animal, mas eles deixavam o pessoal incluir alguma fruta, ou pão na época que também eles deixavam, enfim, ou até uma bebida alcoólica, e cada médico tinha, dependendo do paciente, fazer um tratamento específico para que pelo menos ele conseguisse aderir por mais tempo, né? 1883, palestra aqui publicada, aí em relação ao diabetes. Se um homem não come nada além de carne, deve comer 2 kg, de modo que o paciente diabético, confinado dieta exclusivamente de alimentos de origem animal, deve ser obrigado a comer cerca de 4 libras por dia, dentre outras recomendações aqui. Então, você vê que continua, lá desde 1700, aqui já quase 100 anos depois, o pessoal ainda com a mesma forma de tratar, né, a diabetes. 86, em 1886, regulamentação total de diabetes. Aqui já é também aqui, dieta estritamente livre de carboidratos. Se não me engano, esse aqui é um médico inglês. Aqui ele tinha um plano de retirar o carboidrato gradualmente, incentivava dias de jejum ocasionais, se necessário. A gordura é o alimento principal do diabético. A introdução de gordura é a arte mais importante da culinária do diabético. Inclusive, na Inglaterra, eles tinham até, não me lembro a partir de que a década, eles aumentaram as rações dos diabéticos, fornecendo mais manteiga para eles. Então, Dieta Carnívora 886, aqui é uma publicação num jornal, um rapaz dando um depoimento de como ele se tratou justamente fazendo a dieta baseada em alimentos de origem animal. Estou 6 quilos mais magro, 15 de circunferência abdominal diminuiu, gota desapareceu. A gota que é realmente uma preocupação, vou comer muita carne, vou ter gota, justamente é o contrário, ela trata a gota. Inclusive aqui eu botei só para, a gente está falando de diabetes, mas em relação à gota, em 1897 foi estudado isso, o valor de uma dieta de carne exclusiva em certos casos de gota crônica. Então, avaliando aqui que realmente não tem um impacto causal, na verdade ela trata a gota porque o ácido úrico que é ruim é justamente vindo da frutose, principalmente, a alimentação. O da carne, apesar de você ter uma maior quantidade de purinas, você também elimina mais. E se fosse por excesso de carne, realmente eu já estaria com gota há muito tempo, né? 5 anos comendo basicamente só bichos, já era para ter aparecido alguma coisa. Assim como escorbuto, falta de vitamina C, aí são outros tópicos. O que devo fazer para melhorar e como posso continuar assim? Aqui foi um livro publicado por uma paciente, na verdade, né, que estava seguindo os conselhos de James Henry Salisbury. Era um médico também que fazia um tratamento baseado em alimentos de origem animal. E para os pacientes dele, ele achava que ajudava tudo: diabetes, epilepsia, reumatismo, gota, enxaqueca, insônia, asma, até câncer. Enfim, ela ficou de cama aqui por 9 anos e hoje seria denominado fibromialgia, ou síndrome de fadiga crônica. Ela foi para 43 médicos tentando recuperar a saúde e não conseguiu. Só quando ela adotou a dieta de carne do Dr. Salisbury que ela conseguiu realmente ficar curada. E ela demorou 7 meses para poder realmente superar aqui, até que estivesse forte o suficiente para fazer sozinha. Ela comprava carne diariamente, abatia no meio dia, maravilha, né? Carne fresca. E ela tinha comido carne exclusivamente por 11 anos, quando ela escreveu, acho que no momento da publicação desse livro. A diferença aqui, a gente cita que o Salisbury, doutor, ele recomendava carnes magras, né? E a gente sabe que hoje em dia não tem problema de carne magra ou gorda, isso aí fica a gosto freguês. 1900, publicação no Boston Globe, reversão de diabetes. Aqui, dieta de diabetes para vários pesquisadores. Aí o cara escreveu, ele estava com diabetes e contando o depoimento que ele conseguiu se livrar da condição, justamente seguindo a lista que já era pregada por todos esses profissionais, né? Que você tem que censurar alimentos que tenham amido, açúcar, pão, trigo, farinha de trigo, farinha de centeio, e liberados em qualquer quantidade, carnes de todos os tipos, presunto, língua, toucinho, peixes, enfim, aqui é um trecho, saiu no jornal. Blake F. Donaldson também tratava os pacientes, também era um médico, com uma dieta exclusivamente de carne, publicou em 1961 Strong Medicine, que
Ele começou a tratar, na verdade, os pacientes por causa da obesidade, mas viu que eles tinham resolução de vários outros problemas. Então, ele começou a passar essa dieta para todos os pacientes que vinham. E alguns pacientes que não tinham sucesso, né, perguntaram, mas ela não funciona para todo mundo. E a citação dele é: grande parte da preocupação da nutrição ter sido com a deficiência de vitaminas. Nesse país, o verdadeiro estado de deficiência não se deve à falta de vitaminas, mas à falta de aminoácidos. E é claro, você vai consumir aminoácidos de origem vegetal, a gente sabe que ele tem muita deficiência, não tem uma variedade e ele não tem todos os aminoácidos essenciais, né? Eles não são completos como os dos animais. E em relação aos 25% de pacientes que falharam em seu programa, ele diz: eles desistiram porque a prescrição de uma vida simples é um remédio forte demais para eles. O que eles realmente querem comprar é uma droga miraculosa que lhe permita viver de maneira despreocupada. Mas a natureza não se inclina para milagres. Se a teoria da minha dieta é sólida, a ênfase no ensino médico deve ser mudada, juntamente com os hábitos alimentares e comerciais da nação. Então aqui justamente ele diz: o pessoal queria uma pílula mágica, queria tomar alguma coisa e viver a vida e comendo tudo. E a gente sabe que não pode ser isso. A partir do momento que você volta para os seus hábitos antigos, começa a comer comidas, carboidratos refinados, óleos vegetais e tudo, a doença vai se instaurar novamente. Isso aí é a coisa mais certa. Por isso tem que ser um estilo de vida, não pode ser uma dieta, tem que levar para o resto da vida. 1962, publicação em jornal, incentivando as pessoas, falando sobre o livro, né, que a gente viu aqui de Strong Medicine, e explicando com maiores detalhes como deve ser o café da manhã, meio quilo de carne gorda fresca no café da manhã. Outra coisa que é cultural, né, o que comer no café da manhã. O pessoal pensa sempre cereais, pão, milho, biscoito, canjica, bolo, mas enfim, o corpo não está preocupado com isso. Ele quer, no final das contas, ácidos graxos e aminoácidos. Isso vem da carne, da proteína e energia, que pode ser da gordura ou dos carboidratos. Ele não está preocupado com o que você vai comer. Ele está preocupado, no final das contas, que você vai transformar aquele alimento em nutrientes e tecidos de construção, hormônios, enfim, sinalizações para você conseguir manter sua saúde, né? Fazer o que o organismo precisa fazer para manter uma boa saúde. Então, o que você vai comer, em qual hora você vai comer, isso aí é totalmente cultural. Seu corpo não está preocupado com isso. Ele aqui, achei interessante uma das citações aqui. Ó. Eu me oponho ao vício em farinha de trigo. Esse é um vício pior do que a heroína em termos de dano físico que pode causar. Enfim, ele já tinha, esses médicos, eles já tinham consciência disso tudo. Mas, infelizmente, ou foram ignorados porque realmente acaba não sendo interessante. As pessoas ficarem 100% saudáveis, não vende remédio. 1983, aqui a gente já vê, aqui é o ponto de inflexão. Matéria no jornal justamente citando aqui: nos primeiros 200 anos, uma dieta pobre de carboidratos era parte integrante do tratamento tradicional do diabetes mellitus. Ele cita aqui a dieta pobre em carboidratos era acreditada a John Rolo, que a gente viu, e ele que recomendava a dieta de origem animal. Porém, aqui já teve o caso de Ansel Keys, que já estamos em 1980, né, na década de 80, então já teve o caso de Ansel Keys, já teve a indústria do light diet, teve o medo do colesterol, e aí aqui as coisas já mudam, e a gente vai começar já a demonizar a gordura, a carne e outras coisas. Então, de lá para cá, a gente vê que só tem piorado a epidemia de doenças crônicas não transmissíveis. E aí, tudo bem, eu falei de muitos casos anedóticos, falei de antropologia, falei de livros, de profissionais médicos que tratavam, mas tá, isso tudo ficou no passado, a medicina evoluiu, nós evoluímos, agora já é um outro cenário, isso aí pode estar defasado. Ok, então vamos para as evidências atuais. Revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados, ou seja, você vai pegar uma revisão de vários estudos que fizeram sobre aquele tema. Nesse caso aqui específico, o ensaio clínico randomizado é aquele que você sorteia os participantes e controla tudo que eles vão consumir, ou seja, seria a melhor forma de você fazer um estudo. O estudo observacional, você apenas observa e não interfere nos participantes e tira conclusões a partir dali. O estudo randomizado e controlado, você literalmente controla tudo, quantidades que do que os participantes vão comer. Enfim, é um estudo, é o máximo que você pode chegar perto de um estudo bem feito. Infelizmente não dá para fazer por muito tempo, porque é muito dispendioso e complicado para as pessoas ficarem disponíveis, né? A menos que ele esteja dentro do hospital, como tem alguns estudos que foram feitos assim, ou no caso de
o explorador Duarte na década de 30, que ele e o parceiro ficaram um ano voluntariamente dentro do hospital comendo só carne para que eles fossem avaliados todos os perfis de saúde. E no final de um ano, por sinal, esse daí também está um estudo, também está no site, eles não tiveram nenhum problema de saúde, na verdade estavam ótimos, e era o esperado, né? Então, revisão de ensaios clínicos randomizados de 2020, efeito da ingestão total de carne vermelha no controle glicêmico e biomarcadores inflamatórios. Conclusão, esse aqui, se não me engano, são 24 ensaios clínicos randomizados e que não teve impacto deletério nenhum. Aqui mostra que a ingestão de carne vermelha, principalmente carne bovina e suína processada, não afeta mudanças de curso nos fatores de risco de doença cardiometabólica para indivíduos que estão livres, mas em risco para doença cardiovascular ou diabetes tipo 2. Passamos para 2021. Ingestão de carne vermelha e fatores de risco glicêmico insulínico para diabetes tipo 2. De novo, revisão sistemática e meta-análise. Esse daqui são quantos exames aqui? 17 ensaios clínicos randomizados. Também em conclusão, resultados sugerem que a ingestão de carne vermelha não afeta fatores de risco glicêmico e insulinêmico para diabéticos tipo 2. 2022. Outra revisão sistemática de ensaio clínico randomizado desse ano. Aqui foram quantos CCEs? 21 ensaios clínicos randomizados. Em resumo, em comparação com dietas contendo menos ou nenhuma carne vermelha, dietas contendo carne vermelha não impactam os fatores de risco glicêmicos e insulinínicos para diabetes tipo 2, incluindo glicemia de jejum, sensibilidade à insulina, hemoglobina glicada. Então, se as evidências do passado e antropológicas não são suficientes, as evidências mais atuais dos últimos 3 anos corroboram que não tem um risco de carne vermelha e diabetes. E claro, se a gente for analisar a fisiologia, é meio ilógico isso acontecer. Não sei onde as pessoas tiram essas conclusões. Falando em casos anedóticos, a gente saindo das evidências, Ozzy Stanley, esse cara, ele foi o que, anedoticamente falando, passou 53 anos da vida dele consumindo só carnes e alimentos de origem animal, né? Ele já faleceu com 70 faleceu de acidente de carro em 2011, se eu não me engano. E ele participava de um blog de dietas low carb e teve um site que fez um compilado das postagens dele, depoimentos, e tá aqui em PDF que dá pra ler. O cara era muito inteligente, autodidata, é bem bacana conhecer. E aí eu passo para finalizando aqui com minha experiência pessoal, né? 5 anos em dieta carnívora, os primeiros 2, 3 anos bem estrito, né, sem abrir quase nenhuma sessão, tirando vinho e café que eu sempre consumi. No último ano eu passei a consumir mais ou menos uma colher de sopa de mel cru por dia. Então isso comprova que não teve impacto nenhum na minha... o uso de carboidratos, eu não fico intolerante a carboidratos só se eu parar de consumir. Eu continuo metabolicamente bem flexível e sem problemas nenhum. Inclusive aqui, semana passada eu fiz, depois de acho que uns 2 anos eu tinha feito a curva glicêmica, que é o exame que acho que todos deveriam fazer eventualmente, para saber se realmente tem o risco de resistência insulínica, que é o diabetes em si, né, o início comprovado. Porque os exames básicos que o pessoal faz de check-up, que é só a glicemia e jejum, aquilo ali não tem como você tirar nenhuma conclusão a partir daquilo ali. E até o da hemoglobina glicada, que você já vê aqueles indicadores até 5.7, acima disso aí já é pré-diabetes e tal, aquilo ali é uma estimativa de hemácias, né, de células do sangue que são glicadas, ou seja, elas são... o açúcar fica ligado nela, né, e geralmente tem uma vida útil de 120 dias, mas isso é muito variável, então não é uma coisa também muito contundente. Aquilo ali você pode servir como uma sinalização. Se tiver muito elevado, você já sabe que precisa investigar mais, mas ele não dá para você tirar conclusões 100%, né, certas daquilo ali. Na minha opinião, esse é o melhor exame que tem que se fazer. Inclusive, um pouco mais atrás eu fiz esse vídeo aqui, também está no site, explicando que é o teste da curva de insulina, que para mim é o melhor para você identificar isso. E aqui tem até uma entrevista com o Dr. Kraft, que foi o que criou esse exame, ele já é falecido, e explica que realmente ele é a melhor opção para você identificar se o paciente está com resistência insulínica, porque não
na maioria das vezes, não tem sintomas aparentes. A pessoa acaba não sentindo, mas eu tô com diabetes, não tô. Quando vai fazer um exame de glicemia, a glicemia está acima de 127, se eu não me engano, aí pronto, você está com diabetes. É como se fosse pegar um resfriado, peguei o diabetes. Mas a gente já sabe que no mínimo é 10, 15, às vezes 20 anos a doença começa a se instalar. Então é super interessante que você pegue ela no início para poder você já tratar, deixar ela em remissão ou tentar fazer, evitar, né, prolongar o seu tratamento, porque a gente sabe que ela evolui, vai tendo funções negativas no seu fígado, no seu rim, na sua visão, até chegar ao nível de perder membros, enfim, só que é uma coisa, é igual cigarro, é uma coisa que você não vai perceber de imediato. E esses exames tradicionais você não vai pegar isso. Então eu acho fundamental fazer essa curva insulínica e glicêmica, porque você de fato vê como o seu pâncreas está funcionando. Então é um exame barato, simples, eu fiz sem precisar de requisição, cheguei no laboratório, quero fazer curva de insulina e de glicemia. Custou aqui em Salvador R$ 70 o exame. E tranquilo, assim, tranquilo de fazer, né, mas não é muito agradável porque você tem que consumir, né, em jejum, né, jejum de 8, no máximo 12 horas, você consome 75 gramas de glicose e você faz 5 retiradas de sangue. Em jejum, 30 minutos, 1 hora e meia e 2 horas. E o objetivo é justamente você ver qual é a curva que sua insulina e a glicose vai fazer do início de jejum até o final de 2 horas. Algumas pessoas fazem o exame de glicemia pós-prandial, então você fez em jejum e depois vai fazer de 2 horas. Isso aí também não é muito bom porque você justamente não viu como a quantidade de insulina que foi necessária para você trazer de volta para a base, se é que vai voltar para a base, né? E o ideal é que fique o início e o final, as amostragens bem próximos. Pode ser que você, fazendo só o início e no final, você pode ter tendo um pico gigantesco, o que é péssimo, mas você não vai pegar isso. Então, nesse exame, você consegue identificar essa progressão, né? Aqui foi o meu, né? Fiz semana passada, então, glicose de jejum 87, 75 gramas de glicose, nesse caso aqui, dextrose. Então, 30 minutos depois, a glicose de jejum até diminuiu, 75. 1 hora depois, 78. 90 minutos, 70. E depois de 2 horas, 50. Ou seja, aqui o que a gente deve buscar é que a glicose em nenhum momento ela passe de 140. Então isso é um indicador de uma boa curva de glicemia. Só que aí a gente vai olhar, beleza, isso aqui já é importante, mas e quanto de insulina precisou ser produzido para poder manter esses níveis, né? Porque você pode estar com a glicemia em jejum 90, 70, excelente, e a insulina lá nas alturas para poder ele segurar aquela glicose ali. E é isso que vai causar resistência insulínica, né? O excesso de insulina o tempo todo elevado. A gente é feito para poder ter picos de insulina a cada refeição, mas picos breves, que é o que a proteína dá, não do carboidrato, que é por muito tempo e muito, muito elevado. E aí junto aqui você tem as medições da curva de insulina. Insulina em jejum 4, 30 minutos 70, 60 minutos 38, de 90 a 59 e terminei com 12. Pelas medições de Kraft, você tem que chegar em 120, no máximo até 40. Acima de 40 já indica que você está com resistência insulínica. Então é algo para você ver. Uma coisa também desejada é que o pico não seja 7 vezes maior do que a base. Então, nesse caso aqui, minha curva não tá perfeita justamente porque eu tive um pico de 69, que é muito maior do que 7 vezes a minha insulina em jejum. Mas, no geral, com certeza não estou com resistência insulínica nem diabetes. Depois de 5 anos comendo muita gordura, muitos ovos, muita carne, muito peixe, muito de tudo, todos os bichos. Então, essa é a minha dica. Façam isso porque você vai ter uma real noção. E não é um exame que você precisa fazer regularmente. Você fez uma situação como a minha, você está tudo ok, você só precisa repetir depois de, sei lá, 2 anos. Isso se você também mudou seu estilo de vida, né? Se você mantiver o que você já está fazendo e tendo resultado desse, simplesmente a menos que seja por outros fatores, né? Estresse, uma doença periodontal, som ruim, que aí são outros fatores que vão influenciar na resistência insulínica. Mas pela alimentação, você vai se manter
bem saudável, seguindo uma alimentação evitando 100% de óleos vegetais, carboidratos refinados e um mínimo de carboidrato, mesmo sendo comida de verdade. Frutas não são problema e comida de verdade nunca foi, né? O problema é uma vez que você já está doente, aí, como o Dr. Marquezine fala, a banheira já está cheia, uma gota é demais. Ah, mas não posso comer nenhuma uva. Infelizmente, aí você tem que voltar a merecer, você tem que fazer mais depósitos de saúde no seu banco para depois você poder sacar eventualmente, porque a vida não vai ser 100% perfeita, a gente vai ter os deslizes, então é importante você estar com sua conta em azul para poder sacar quando você decidir, ah, hoje eu vou tomar uma cerveja, ah, hoje eu vou para uma festa, vou perder noite, ah, hoje eu não vou treinar. Isso tudo são saques que você vai fazer e o oposto é verdade. Uma noite de sono bem feita, uma alimentação adequada, aquele treino de força, enfim, isso tudo são depósitos que você vai melhorando a saúde. No final das contas, a gente precisa ter só o equilíbrio e manter a conta sempre positiva. E aí chegar aonde puder chegar, o máximo de longevidade, vivendo bem, sem estar dependente com ninguém. É isso. Espero que tenha ajudado, no mínimo, despertado curiosidade para quem quiser saber um pouco mais sobre alimentação baseada em origem animal e aqui a gente focou só em diabetes, mas na verdade tem uma... Como a insulina hoje em dia, a gente sabe que é Alzheimer, Parkinson, enfim, dentre outras coisas, a base de todas praticamente a resistência insulínica, você acaba resolvendo um problema em cascata, né? Quando você fica boa, e o emagrecimento, lógico, é um desses fatores que vai acontecer naturalmente, você tendo uma saúde em dia. Meu site está disponível aí aberto para todo mundo, estilodevidacarnívoro.com. Lá do lado direito você tem um índice, né, com os tópicos. Nesse caso aqui, para você achar essas referências, estão na tag Fatos Históricos. Mas, enfim, espero que ajude e torne as pessoas um pouco mais críticas, né, e não aceitem, mesmo que seja aquele profissional, o papa e tal, da área, não, o cara é referência e tal, mas sim, e os fatos são da onde? As matérias que você está lendo, sai na televisão onde? Quais são a fonte dessas informações? De onde ele está tirando? Claramente, acho que pouquíssimos de vocês devem ter visto ou alguém citando esses artigos, esses livros, essas anedotas que eu falei. Mas elas estão disponíveis, está na internet para todo mundo. Basta a pessoa querer se aprofundar, estudar um pouquinho mais e ver que não é muito bem como a mídia. Então, quem está por trás na indústria farmacêutica, indústria alimentícia, ou quem quer que seja, quer contar a história, né? É interessante você ouvir e vai avaliar. E depois você toma a sua decisão mais informada. Esse é o melhor caminho. Teste em você, porque, no final das contas, quem sabe mais da sua saúde é você mesmo. Grande abraço.